Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Aqui quem tá falando é Miriam Mendes, do Instagram. Siga meus bons me. Vou dar um tempinho antes de colocar aqui o convidado de hoje, né? Vou dar um tempinho para o pessoal entrar. Vamos chamar o pessoal agora para participar da live. Eu vou enviar aqui o aviãozinho do Instagram para ver se eu consigo aí trazer mais participantes. Vai balançar um pouquinho, tá bom, pessoal? É assim mesmo. Vai balançar um pouquinho aí. Tô aqui chamando meus amigos, meus seguidores para participar da conversa que eu vou ter com o meu convidado de hoje, o professor Flauber, um espírito em evolução, assim como essa pessoa aqui que vos fala. Uma pessoa sensacional que Deus e a espiritualidade, né, colocou no meu caminho aí, para eu estudar um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos, sobre a espiritualidade, né? Eu fiz dois estudos com ele no YouTube, ele dando suporte para todo mundo do grupo, pessoal do grupo, um grupo com bastante pessoas participando, onde eu conheci onde eu conheci pessoas sensacionais. Vamos ver se aparece alguém aqui para conversar com a gente e participar da nossa conversa, né? Através do chat. Pode escrever aí. E se você está assistindo essa live aqui, né? Depois que ela já foi gravada, eu peço para que você comente, para que você curta, para que mais pessoas possam acessar a live do Siga Meus Bons Mi. Nessa série que eu criei, Conversando com Mi. Por que você criou essa série, Miriam? Eu criei essa série para estar conversando com pessoas, né? Para estar conversando com pessoas que trabalham no Instagram, que trabalham no YouTube e que trabalham em qualquer tipo de ferramenta aí nas redes sociais, fazendo o bem. E também levando fazendo outros movimentos aí, não só pertinentes à religião, religiosidade ou espiritismo, né, que são coisas que eu gosto de estar me conectando na rede social. Eu gosto de me conectar na rede social para fazer estudos, mas também para conhecer pessoas, né? Tantas pessoas aí trabalhando essas ferramentas, usando com sabedoria, né? E eu vou trazer para vocês aqui uma dessas pessoas que faz uso das redes sociais para agregar, né? Agregar. Fazer aí o papel dele, nós fazemos o nosso papel nessa transição planetária. O que é transição planetária, Miriam? Se você acompanhar as minhas postagens nos stories, no meu perfil, der uma lida no perfil, ou se você colocar lá no Google, o que é transição planetária, você vai ter um pouquinho de compreensão dessa palavrinha aí que o nosso planeta está passando, né? O nosso planeta está passando pela transição planetária. Vai demorar um pouquinho, né? Começou em 2012, vai demorar um pouquinho para ela terminar. E o que a gente faz na rede social, Miriam? A gente trabalha, né? Trabalha pro bem, no bem e pelo bem, dentro desse processo que está passando aí, né, o nosso planeta, a transição planetária. A gente acha que a gente não vai conversar sobre isso, eu e o Flauber. Pessoal, como hoje é uma... boa noite a todos que estão entrando aqui na live, sejam bem-vindos. Aguardem que eu já vou chamar o convidado de hoje, um convidado especial, professor Flauber. Vai ser uma conversa, né, que vai trazer pra gente como é que eu posso falar aqui para vocês? Compreensão
da doutrina espírita, né, da espiritualidade. A gente vai falar sobre isso porque a gente está inserido nesse meio, mas é muito bacana para quem não está inserido nesse meio, quem desconhece isso, fica aí, assiste, que a gente vai tentar agregar alguma coisa das nossas experiências, daquilo que a gente sabe para vocês, tá bom? Como é uma conversa que vai falar sobre religiosidade, espiritualidade, eu vou fazer aqui agora com vocês uma conexão. Vou fazer uma conexão com a espiritualidade amiga, para que ela possa estar conosco, presente, e nos intuir, né? Durante a nossa conversa aí, nos intuir. Para que a nossa conversa ela se decorra com leveza, né? Se houver alguma discordância das nossas percepções, daquilo que a gente tem de conhecimento, de sabedoria, que seja assim, que seja uma discordância leve, para não terminar como uma outra experiência que eu tive, né, que não foi muito boa, por causa da discordância. Então eu vou fazer uma conexão aqui com a espiritualidade. Vou fazer uma oração que todo mundo sabe. Eu vou fazer uma oração para todo mundo se conectar. Todo mundo sabe fazer essa oração. E essa oração é uma oração que a gente se conecta não só com o nosso Criador, a gente se conecta com os espíritos superiores, né? A gente se conecta com o nosso Mestre Jesus, com a nossa querida Mãe Maria, porque é uma oração universalista, né? Ela se conecta com todos os trabalhadores da seara do bem. Então eu vou fazer a oração que o nosso Mestre Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, para que a nossa conversa aqui seja uma conversa de conexão com o Criador. Primeiramente eu quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, que sustenta a corrente A Caminho da Luz na comunidade da Mi. Ela é baseada dentro do fortalecimento, do amparo e da sustentação de Jesus. Sem Jesus, a corrente ela não teria nem começado. Agradecer Jesus, Maria também, que está sempre presente no nosso trabalho ali que a gente faz. A gente está sempre conectado com Maria, com Jesus, com os espíritos superiores, com os nossos mentores e anjos protetores. Agradeço imensamente a proteção de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade e não a minha, tanto aqui no plano físico como no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. O pão que alimenta o meu corpo, o pão que alimenta o meu espírito. Perdoa as nossas ofensas, a minha ofensa, o meu erro, as minhas dívidas. Mas à medida que vou perdoando quem me ofende, quem erra comigo, quem me deve, não me deixei cair em tentação e livra-me de todo mal, mas através das minhas próprias experiências, das minhas próprias escolhas, através dos meus próprios movimentos. Não me deixe cair em tentação. Traz para mim toda a sabedoria, todo o conhecimento que eu preciso para seguir no caminho do bem, da luz, da paz, da fraternidade, da caridade, da misericórdia, do perdão e principalmente do amor incondicional. Que assim seja. Obrigada, obrigada, obrigada. É uma oração que todo mundo conhece, mas eu acabei fazendo assim, colocando essa oração
colocando nessa oração a minha personalidade, a minha essência. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu vou chamar aqui o nosso convidado, professor Flauber. Vamos ver se dá tudo certo já logo na conexão com ele, né? Entrou bastante gente aqui, boa noite a todos. Pessoal, vamos escrevendo aí na live, tá? Para que mais pessoas possam chegar aqui até nós. Vamos ver se o professor já... Olha, Vamos ver. Vamos ver se... Oi, Sandra. Já entrou bastante gente aí. Vamos chamar do pessoal para participar aqui da live? Vamos trazer bastante gente aqui para escutar aqui a nossa conversa. Boa noite. Ai, que lindo seu cenário. Boa noite. Você sempre surpreendendo. Gente, Boa noite, Miriam. Tudo bom? Tudo bem, você? Primeiramente, professor, eu quero agradecer por ter aceitado o meu convite de estar aqui conversando comigo no meu perfil do Instagram, siga meus bons bi. E também quero agradecer por todo o carinho que você coloca lá nos nossos estudos. Eles me fizeram tão bem. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, durante a nossa live. Eu quero que você se apresente aqui falando o seu nome, né, a sua profissão e falando, se você quiser, um pouco mais de você, idade, essas coisas, mas se não quiser, não precisa. Falando da sua filiação, falando um pouco da sua vida aí, familiar, particular, o que você quiser apresentar aqui, né, para a gente já começar depois fazer desenvolver a nossa conversa aqui, para o pessoal que me segue conhecer você um pouco mais. Obrigada por ter aceitado. Não, eu que agradeço imensamente, né, estar presente, fazendo parte aqui dessa conversa, né, que a gente vinha conversando tal, e vendo também seus trabalhos aqui, né, geralmente quando eu vejo você ao vivo ali, geralmente eu estou correndo para lá e para cá, né, ou no Centro Espírita, ou dando aula, então a gente está sempre correndo, né, mas é muito bom, esse trabalho é muito bacana, né, dissemina o conhecimento, abre a mente, também traz pessoas novas para poder conversar com muita gente também, né? E trazendo o lado que a pessoa enxerga sobre as coisas também, né? Isso é muito importante para o crescimento de todos, né? Bom, e falando um pouquinho de mim, né? Sou professor de profissão, sou educador de alma, ou seja, a educação está no meu espírito, né? Para quem não conhece muito o que é o espírito, é a mesma coisa que a alma, né? Então, sou educador de alma, leciono já há mais de 17 anos na rede privada e agora a rede pública também. Acho que há mais de 18 anos já que eu tô lecionando. Meu pai faleceu no passado, né? Fez uma passagem no passado, inclusive no dia do nosso estudo, né? Não sei se você se recorda, né? Nossa, foi assim, mas foi uma passagem, a gente entende como entende o plano espiritual, tudo é um acontecimento natural, né? E a gente vai ter saudade, óbvio, né? E sempre levando ele no coração aqui. Minha mãe, que agora tá em viagem, né? Então, separada do meu pai na época e tudo mais, me criaram com muita dificuldade, né? Muitos nãos, graças a Deus, eu falo isso para ela, muitos nãos. E isso ajudou a formar o caráter dos filhos, né? Porque nós somos em 3 filhos, tenho o mais velho, eu sou do meio, né? E tenho o mais novo também, né? O mais velho é motorista de aplicativo, o mais novo é personal trainer e eu professor. Mas o engraçado é que dentro da família, somente meu pai não foi professor. Minha mãe deu aula, dá aula também de dança, né, para iniciantes. O mais velho também se formou em educação física, acabou dando algumas aulinhas ali também. O mais novo dá aula, leciona já, e eu, né, já de berço dentro da sala de aula, né. E me formei em 2007 como biólogo, né. Então leciono toda a parte de ciências biológicas dentro do que for possível.
minha faixa etária de trabalho é de alunos de 11 anos até a idade máxima que eu lecionei, acho que foi 64 anos, uma senhora num curso técnico, foi um orgulho muito grande, né? E estamos aí, né? Lecionando, batalhando. Hoje sou professor, sou coordenador de uma escola estadual, mas coordenador de área. Lembrando que a gente tem um coordenador geral, né? Que é acima de mim. Tem o diretor, vice-diretor também. E eu sou coordenador de área. Então, na equipe, nós temos mais 7 professores na equipe, né? Que ajuda aí a gente a desenvolver um trabalho interessante numa escola de ensino integral. A gente chama Escola PEI, né? Que eu amo trabalhar e amo desenvolver os trabalhos com os alunos lá. Legal essa apresentação que você traz para a gente aqui, para o pessoal que está assistindo a gente ver que, assim, tipo assim, a gente vai discorrer a nossa conversa, a gente vai falar sobre aquilo que a gente gosta de fazer quando a gente não está trabalhando profissionalmente, falando, mas é interessante as pessoas conhecerem o nosso lado profissional, porque para mim, na minha compreensão, na minha percepção, os estudos que a gente faz dentro buscando compreender a doutrina dos espíritos e a doutrina espírita vai nos ajudar a desenvolver o nosso trabalho. E é importantíssimo isso. E a gente trazer nessa conversa isso. Por quê? Porque existe um propósito da gente se infiltrar, digamos assim, num lugar religioso. Não é só para a gente estar ali e, tipo assim, aí ter uma posição dentro da sociedade, numa característica religiosa. Não é só isso. Você vai lá, a doutrina traz essa sabedoria para a gente busca na doutrina sabedoria para a gente poder colocar dentro do nosso trabalho. Não é assim que você entende? É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, e vou contar brevemente o que aconteceu comigo para eu chegar até a doutrina espírita. Isso tem a ver com a minha profissão e tem a ver com os estudos também. Desde muito novinho eu era católico, minha família era católica, mas minha mãe sempre tinha livros espíritas, que ela gostava de ler, romances, né? E eu sempre fui muito medroso, né? Muito, muito medroso de ver alguma coisa, ver imagem de santo se mexer, sabe assim? Ver sombras, ouvir vozes, sempre tive muito medo. Nunca vi, nunca ouvi nada, né? Nunca presenciei algo paranormal, concreto na minha frente, com o pessoal falar, espírita vê coisas paranormais. Não, uma coisa assim, muito sutil. Então, desde pequeno eu ia à missa sozinho, 8, 9 anos de idade, ninguém pedia para eu ia, acordava de domingo eu ia. E aí foi passando o tempo, já na adolescência, ia algumas vezes, participei de grupo de jovens, né? Mandar um abraço pro meu irmão aqui, minha esposa estão assistindo. Meu irmão acabou de entrar, o educador, o Everson, tá aí, o educador físico. Obrigada, irmão do professor e esposa do professor, por fazer parte aí da nossa live. Legal. Então, a partir da adolescência, eu queria já partir para medicina veterinária. E só que eu fiquei 4 anos no cursinho pré-vestibular. E as minhas redações eram muito ruins, né? A minha interpretação era muito ruim, né? Eu sempre estudei em escola pública e eu sempre fui meio largado para poder estudar, sabe? Eu sei que não. Falando de eu, ó, a Eliana. A Eliana tá falando ali, e eu, Flauber. A Eliana também, ó. Várias pessoas, um beijo para todos, viu? Então, como eu vim de escola pública, não dei muito valor aos estudos, acabei tendo muitas lacunas de aprendizado ao longo da minha caminhada como estudante. Então, como minha mãe tinha muitos livros, eu não era de ler livros. Eu comecei a pegar um livro ou outro espírita para poder melhorar o meu vocabulário e melhorar a minha interpretação. E foi daí que eu comecei a tirar alguns ensinamentos de vida. Não porque ensinava, era livro de autoajuda, não. Eram romances que explicavam a vida de uma pessoa. O que ela fazia de ação, recebia de reação. E eu comecei a incorporar isso para mim. Só que muito pouco ainda. Oi, desculpa, Mira, cortou.
Quantos anos você tinha que você... Que Eu tinha aconteceu isso? 18, 19 anos, mais ou menos, 19 anos por aí, 20 anos. Você leu E o livro então, que falava sobre ação e reação? não, eu li um livro que ele demonstrava, a partir da história do Tá. personagem, que Ah, ele entendi, tinha uma ação e ele recebia uma reação, entendi, né? entendi. Acho que a Miriam falou assim, já porque nós estudamos o livro Ação e Reação tempo É, atrás, né? é. E aí, a partir daí eu comecei a ter, eu falei, esses livros aqui têm um fundamento legal, bacana, né? Eu lembro que meu pai na época, meu pai, por motivos dele, inclusive de educação pessoal dele também, não era tão próximo a nós, né? Então, assim, eu comecei a tentar me virar sozinho. E aí foi que na faculdade, conhecendo minha esposa, tudo mais, ele lia mais livros, comecei a pegar gosto, né? Mas não era ainda no espiritismo. Me formei, né? Ah, acabei casando e logo no começo do casamento eu comecei a ter uma baixa de número de aulas, tudo mais ali, porque eu comecei a dar aula antes mesmo de me formar, né? Em escola privada. E tive uma baixa muito grande, já casado. Eu falei, bom, eu vou começar a fazer o que eu gosto, que é cachorro, animais, estudar psicologia canina, eu vou ser dog walker. E é incrível que você, ele estava falando sobre assim a espiritualidade na nossa vida, né? Que é incrível que assim, quando eu comecei a fazer os cartões, distribuir, começou a aparecer cliente, começou a chover aula, apareceu muitas aulas, ou seja, não é para ir, para ser dog walk, é para você trabalhar com a educação. E diversas vezes, não foram uma, duas ou três, foram mais de 5 vezes, eu quis desistir da profissão de professor. Na época eu me via como professor. E sempre alguma coisa acontecia e eu voltava para a educação. Tentei mestrado na área da fisiologia humana, na área da cosmetologia com uma amiga minha, né, que ela era doutora de um laboratório aqui em Araraquara. Não deu certo. Então, assim, o que está dando certo para mim é a parte da educação. Então, todo o que eu gosto de falar, né? Quando a gente lê as mensagens que chegam de vida para a gente, as mais simples possíveis, aquilo que a gente não pode ir e aquilo que as portas são abertas. A gente para de lutar contra a vida. A gente passa a seguir a maré, porque ali é o caminho que a gente precisa seguir, que tem que estar. Entendendo isso ao longo do meu processo, aí eu percebi como eu era educador e não professor. Porque o professor a gente vai, leciona, passa, transmite a matéria como tem o seu dever, cobra as atividades e a prova, porém, não se preocupa muito do jeito com que o aluno vai receber aquilo, assegurar com ele e também usar a seu favor, sabe? Então, hoje em dia, eu me preocupo muito com essa temática de como o aluno vai receber, como ele vai colocar isso no seu dia a dia. Então, isso para mim é de fundamental importância. E diversas vezes tive mensagens assim, que a gente fala de é o anjo da guarda nos ajudando. São as mensagens de vida que eu falo. E durante a vida de vestibulando, que é muito dura, é muito desumana você prestar os vestibulares, né? E eu lembro que era uma época muito difícil, muito dura, graças a Deus. Porque eu trabalhava num ambiente muito rústico, né? Muito insalubre ali. Ganhava muito pouco. O que eu ganhava, eu pagava o cursinho 100%. Me sobrava, vamos falar assim, ó, R$ 50 para passar um mês para me divertir. Né? R$ 50. E chegou horas que eu senti vontade de desistir da vida, sabe? Pela dureza. E eu me lembro até hoje que eu estava no meu quarto observando todas essas causas e consequências, porque vida de vestibulando e adolescente é muito ruim. Por quê? Você quer o mundo, mas não tem. Porque você quer ser alguém, mas está em construção. Então você desbrava várias coisas, mas não sabe para onde você vai. Então, eu lembro que eu estava no meu quarto, ainda na casa da minha mãe, e eu chorava por toda a situação de querer poder viver um pouco mais, mas ter que estudar e não estar ainda fazendo faculdade, né?
e estava tocando uma música na rádio, eu sempre comento isso, o pessoal um pouco se espanta, mas aquilo foi aquele ponto que eu me vi muito mais forte. Eu estava chorando, aí começou a tocar uma música dos Engenheiros do Havaí, que dizia assim: eu não cheguei até aqui para desistir agora. E na hora eu parei, eu comecei a olhar para o rádio, e começou a me dar um arrepio muito grande no corpo inteiro. Muita gente fala assim, é o mundo paranormal. Pode ser, mas é uma mensagem que chega para você. Se fosse algo ruim, isso não me ajudaria. Me colocaria mais para baixo. E a partir daquele momento eu parei de chorar. Daquele momento, eu tinha, se não me engano, 20 anos de idade. Eu parei de chorar. E eu comecei a enfrentar com maior força, com mais esperança. Por quê? Trabalhava o dia inteiro, fazia cursinho à noite, só voltava para casa para dormir. Nem almoçar, sabe, ia para casa. Enquanto os meus amigos de cursinho iam se divertir para balada numa sexta-feira, eu ia para casa de ônibus, né? Cada um com o carro dos pais ali, né? Eu ia para casa de ônibus e de raiva, eu falo isso para meus alunos, e de raiva eu pegava o livro e começava a estudar, de raiva, sabe assim? Parece até clichê de professor falando, mas é a pura realidade. Então, assim, muitas coisas que aconteceram foram mensagens de força e de esperança que acontecem com todo mundo mesmo. Só que as pessoas não estão enxergando. Sim. As pessoas não param para analisar, sabe assim? Muitas pessoas, não são todas, óbvio, se deixam levar pela agonia e pelo sofrimento e não pega aquela causa do problema, porque ninguém tem um problema maior do que possa resolver. A gente consegue resolver todos os problemas que a gente tem. Só precisa ter calma e saber lidar com algumas dores, né? E essa dor foi muito válida para mim. Muito, muito importante. Porque me fez ter resiliência. Que eu sempre comento, né? É difícil hoje em dia a gente encontrar pessoas muito resilientes. Então, os problemas, depressão, ansiedade são exercícios para a gente aumentar a nossa resiliência, né? Isso me fez muito mais forte. Me fez isso uma vontade, lembrando toda a minha história, que no começo da pandemia, me deu a vontade de montar o grupo de estudo espírita para poder estudar, tentar entender o que são essas mensagens, o porquê dessas mensagens que chegam para a gente, mesmo na sutileza do nosso cotidiano, né? E ajudar também as pessoas a ficarem mais tranquilas, né? Esse meu irmão que entrou na live, o Heverson, né, que é educador, antes da pandemia, nós estávamos conversando, eu e ele mais um amigo, para a gente montar palestras para unir o equilíbrio do corpo e da mente, para ajudar as pessoas a entender esse equilíbrio. E aí veio a pandemia. E a gente começou a ter parcerias, inclusive com a faculdade aqui de Matão, de Anhanguera. A primeira live que nós fizemos em conjunto, nós fizemos com uma doutora, uma pós-doc, inclusive, né, em alimentação, para falar com a gente sobre equilíbrio corpo e mente. Sabe, boa alimentação, atividade física. Foi a nossa primeira live que nós fizemos para ajudar as pessoas, sabe assim? E isso não parou. Então, durante a pandemia veio a oportunidade de montar um grupo de estudos e ele está aí até hoje, né? Como você faz parte, inclusive. É sensacional a sua história. Vem para mim, veio fazer analisar o que aconteceu comigo também. Você estava falando aí, eu estava refletindo das coisas que aconteceram comigo. E dentro do estudo que a gente faz, a gente compreende que nem todo mundo está preparado para ter as escolhas que a gente tem durante o processo que a gente está experienciando, que você colocou para mim aí, e que a gente não tinha nem compreensão, por exemplo, do estudo que a gente tem hoje. A gente não entendia isso, né? Mas a gente foi fazendo as escolhas, que dentro do estudo fala sobre provas e expiações, né? O estudo da doutrina dos espíritos que Kardec traz para a gente. E a gente
e a gente compreende muito mais tudo que aconteceu com a gente, olhando por esse olhar aí, de falar assim, ó, é prova e expiação. Mas a gente já estava preparado para fazer as escolhas corretas, ainda sem entender. Porque eu, na minha juventude, por exemplo, eu poderia ter escolhido muitos caminhos tortuosos da minha vida, porque eu tive Uhum. contato com esses caminhos. Mas eu questionava muito, eu falava assim, mas será? Eu falei assim, mas eu acho que não é certo isso, né? Mas por que estão fazendo? Por que estão escolhendo isso? E aí eu sempre fugia. Eu sempre fugia. Eu falo assim, na minha experiência, por exemplo, o estudo para mim não foi um estudo que você experienciou. Você se aprofundou muito mais no estudo do que eu. Eu fui assim, eu não foquei no estudo. Eu fiz o estudo porque, né? É obrigatório fazer, né? É obrigatório fazer o estudo. O próprio governo aí ele coloca essa obrigatoriedade. Não sei se hoje em dia está funcionando assim, mas na minha época, se a criança não tivesse na escola, tinha alguém ali. Hoje em dia é assim mesmo, porque assim, ó, a criança que não vai à escola hoje, o adolescente que não vai à escola, é encaminhado o caso dele para o conselho tutelar, e é muito grave, sabe? Porque assim, o ECA mesmo já diz, né? Toda criança tem o direito e o dever de estudar. O direito e o dever ao estudo. Então, assim, todo mundo, todas as crianças, todas, inclusive você tá, mas é morador de rua, tem o direito e tem o dever de ir lá estar estudando. Independente, todos têm a oportunidade de estudar. Mas eu vejo, viu, Miriam, aqui no Brasil, nós estamos passando por um processo, uma revolução escolar, que está começando devagarinho, sabe? O povo está entendendo a mensagem do que é o estudo, mesmo que nós possamos ver rede social, né, Instagram, YouTube, né, TikTok também, muita gente não estuda e está fazendo muito sucesso. Mas as pessoas estão, vamos falar assim, enganadas, iludidas de que não existe estudo. Existe. Que para você fazer algum sucesso, você precisa estudar aquele ambiente onde você está. É, Você precisa saber onde você está pisando para você se diferenciar dos demais. Porque hoje em dia já tem de tudo. Se eu quiser escolher trabalhar com algo que algumas pessoas fazem, eu tenho que ser diferente. E como que eu vou ser diferente? Eu tenho que estudar aquele ambiente. Ainda é, mais com comunicação. Eu tenho que falar bem, eu tenho que ter uma boa oratória, eu tenho que estar a par de tudo, tenho que estar atualizado, tenho que estar, sabe, envolvido com todas as consciências que nós estamos agora para poder ter uma ótima informação. E se você não tem, cai por terra. E assim, o mercado te engole, como a gente fala, né? É muito cruel, né? O mercado te engole. Então, as pessoas têm uma noção de que a escola é só um passatempo, eu tenho que ter o diploma. Hoje em dia, não. Quando a gente acorda, né, Miriam? Acho que você passou pelo mesmo instinto que eu. Eu não dava muito valor. Quando eu acordei, eu estava no cursinho. E eu tinha que solucionar todas as lacunas de aprendizado que eu tive. Tive que resolver isso por mim mesmo. Porque o cursinho não ia parar para me dar uma aula específica, especial daquilo que eu precisava. Não, meu bichão, você corre atrás, cara. senão a vida, Tá assim. olha, é, na minha experiência, eu não. Assim, você teve uma experiência diferente da minha na questão da profissão, que você você seguiu aquilo que o destino estava tava assim, ó, vem para cá, vem para cá, vem para cá, porque você já falou que você era para você fazer outra coisa, mas o teu caminho abriu para lecionar. Eu estava até conversando agora, né? Tava tomando um café aqui em casa, e a gente, na hora do café, a gente estava falando exatamente sobre isso, assim, fala assim, qual é o momento na nossa vida que a gente deixa Deus guiar o nosso caminho? E assim, por mais difícil que o caminho eles esteja sendo para a gente, se a gente tem essa percepção de que é ele que está encaminhando, ele vai trazer também as soluções daqueles desafios que a gente está passando no caminho que ele está trazendo para a gente. Isso, para mim,
é fé. Isso para mim é fé. Uhum. A fé, para mim, Sim. é dentro dessa mentalidade que eu estou falando agora, né? E a fé que eu trabalho é a fé que existe um criador, que existe algo maior, que é o todo, que cuida do universo, que cuida da gente, né? Então, assim, confiar. E você sabe que, ô, professor, eu só consegui confiar depois que eu comecei a estudar a doutrina dos espíritos e me aprofundar nos estudos. Os estudos que você passa para a gente dentro do canal seu do YouTube, que são uns livros assim que eu falo assim, ó, para mim, eu não tenho dúvida de que aquilo que está escrito naquele livro é real. Ele é real. Ele é real e ele traz para a gente também essa percepção Uhum. concreta de que o Criador ele existe. Sim. Ele existe. Sim. E aí eu aprendendo, né, com a doutrina dos espíritos, eu falei assim, gente, como eu não confiava em Deus, né? Eu não confiava em Deus, porque eu queria falar assim, não, eu vou fazer o que eu quero. Assim, eu faço o que eu quero, mas só que assim, quem está me guiando basicamente é ele, com o auxílio da espiritualidade. Sim. É Sabe? a espiritualidade que vem colocar no nosso caminho aquilo que ele quer. E eu estou Uhum. deixando a minha vida seguir o rumo que ele está levando para mim. Resiliência e resignação é uma palavra que a gente está falando muito agora. Uhum. Sim. Quando você falou de resiliência e você estava vivendo isso né, na sua juventude lá, essa palavra existia para você ou você veio compreender que o que você fazia antigamente era resiliência? Não, eu compreendi agora, depois dos estudos. E sabe o que é muito engraçado? Engraçado que assim, ó, eu sempre busquei o cientificismo. Sempre. Desde a adolescência, via a ciência como algo assim, esplendoroso. Desde pequeno eu ficava deitado, olhando o céu da noite, vendo as estrelinhas brilhar ali, e se perguntando para quê e por quê, né? E durante a faculdade, isso foi aguçando cada vez mais em mim. Faculdade de Biologia, você vai ter lá, você tem a microbiologia, você tem a biofísica, a bioquímica, né? Então, assim, e aí começou a despertar em mim muito mais o cientificismo do que o da adolescência e da infância. E já que eu estava lendo alguns livros espíritas que eram romanceados, e alguns deles falavam sobre o mundo espiritual, ou um ou outro, sabe? Foi aí que eu comecei a me perguntar, porque eu sempre fui católico, só que assim, ia na igreja, eu via tudo, eu vi, mas meu Deus do céu, mas será que é simples assim? Né? Eu não estou criticando, eu estava me indagando, porque o que depois eu comecei a entender um pouco mais e ler alguns livros mais profundos sobre a espiritualidade, eu comecei a notar que tudo se encaixa. E aí quando você estuda Einstein, quando você estuda Louis Pasteur, quando você estuda outros grandes nomes, todos eles têm uma figura de um criador. Que isso independente de qual religião a gente vai professar ou vai seguir, ou vai nos adaptar a uma cultura religiosa, que eu chamo de cultura religiosa, que todas falam a mesma língua, quer dizer, o mesmo objetivo de formas e línguas diferentes. Né? Então eu comecei sempre a me perguntar por onde, como e como eu posso perceber isso. E o Espiritismo, para mim, foi o que uniu a ciência e religião. Então, quando alguém fala assim para mim, me prova, te provo. De N estruturas científicas que estão hoje sendo comprovadas que já estavam na Bíblia de antigamente. Sabe assim? Os alunos ficam espantados quando assim, eles falam alguma coisa sobre, eles perguntam, né? Principalmente quando eu dou aula de origem da vida. E eles falam assim, professor, mas você acha mesmo que não existiu Adão e Eva? Aí eu indago, claro que existiu Adão e Eva. Mas será que não é uma figura de linguagem? Será que não é uma ilustração para um povo tão primitivo entender que houve um algo a mais
e que hoje a gente tem condição de aprofundar esse assunto? O que você acha? Aí a pessoa para e sabe, e dá um nozinho na cabeça, né? Eu não quero levar ninguém para o espiritismo, não. É se fazer pensar e entender. Existem culturas religiosas e a fé é independente dela. Até um ateu pode ter muito mais fé do que uma pessoa que está encravada dentro de alguma religião. Eu conheci um ateu, foi um aluno meu, ele falava para mim assim, professor, não acredito em Deus. Eu falei, mas por quê? Porque, pensa comigo, como que alguém que criou o universo inteiro só vai dar privilégio para a Terra? Como que alguém que criou o universo inteiro, faz parte de tudo, vai deixar com que os outros planetas não tenham vida? Como que alguém pode ser semelhante a nós, que somos uma espécie que mata uns aos outros? Não é possível. Por isso que eu não acredito. Aí quando você muda a linguagem para falar, olha a fé dele, hein? Ele acredita fielmente. Isso é uma fé. Quando você acredita em algo, é uma fé. E se você mudar a palavra de Deus para energia? Energia está em tudo, está em todos, é onipresente, faz parte de todas as partículas do universo. Aí para, pensa, ué, mas tem razão, faz sentido. Então, será que não é a nossa interpretação que não é que sempre foi errada, mas é aquilo que a gente tinha no momento quando a Bíblia foi criada, quando o Evangelho foi escrito? E hoje a ciência pode nos ajudar a desvendar isso que não é mistério. É um aviso que hoje a gente pode estar usando ele a nosso favor. Nossa, muitas coisas. Por exemplo, está escrito na Bíblia, há muitas moradas na casa de meu pai. As pessoas entendiam como sendo igrejas. Se a gente entender como se fossem planetas, Sim. é a minha interpretação. Sim. Então, assim, muita coisa a gente pode tirar de espiritualidade no dia a dia e de fé também, né? Isso é muito importante. Se não fosse as nossas mazelas, porque são as nossas mazelas que vai fechando a nossa visão, né? Se não fosse as nossas... Eu estou falando nossas, mas aí eu vou falar uma coisa assim. Os homens, eles usavam a sabedoria que eles buscavam e não disseminavam essa sabedoria para o poder, né? Para usar para manipulação, para poder ter privilégios. Se não fossem essas nossas mazelas, já desde a época de Jesus, a gente já tinha compreensão, por exemplo, dos outros planetas, a gente já tinha. Eu não sei se você assistiu, mas eu assisti um filme que é Ágora, Alexandria. Acho que é esse o nome, Ágora, Alexandria. E aí fala, acho que mais ou menos uns 200 ou 300 anos depois de Cristo, tá? Uhum. E a personagem principal desse filme, ela era uma cientista. Ela já estava ali naquela época já estudando os outros planetas e ela já colocava no nosso planeta, ela já falava assim, ó, nós somos de um planeta errante. Nós somos errantes aqui, já naquela época lá. E aí ela já estudava como que era a colocação da Lua com o Sol e com o nosso planeta. Ela já fazia aqueles estudos, né? Mas aí o que acontece com as nossas mazelas? Aqueles que se colocavam num patamar de... Como é que fala assim? De... hierarquia, eles não deixavam a gente ter acesso a isso. Eles queimaram os livros Sim. que os filósofos escreviam e os cientistas escreveram. Né? Eles queimaram várias vezes esses arquivos. O Allan Kardec, Sim. ele sofreu isso. Muito. Ele fez, dentro da codificação, tem até um filme, né, que mostra um pouquinho da vida dele ali. Ele já é um pedagogo, né, preocupado com a educação. E ele vendo todos esses fenômenos
físicos acontecerem do nada, né, resolveu colocar à prova isso tudo. E trouxe uma obra fantástica de 5 obras, né, sobre o Espiritismo, né, que é a codificação que a gente chama de codificação kardeciana. Né? Eu acho que assim, e já, inclusive já foi falado, não me recordo quem foi, a personalidade mundial, conhecida mundialmente, que disse assim, se todos os livros forem queimados, né, inclusive os evangelhos, né, o evangelho segundo o Espiritismo ele salvaria, né, os evangelhos salvariam, porque tem uma orientação para o homem se elevar. Não é uma religião, é uma orientação para o homem se elevar. E olha, e seguindo os homens da ciência, com tantas proibições, né, muitos deles não revelavam a sua fé. E alguns tinham que revelar por causa do cristianismo que dominava na época, né? Como o caso de Louis Pasteur, né? Teve um caso muito curioso na França, de que um jovem foi pegar um trem, isso está escrito na história, tá? Um jovem foi pegar um trem e sentou ao lado de um senhor, né? E o senhor estava com uma Bíblia na mão. E aí o jovem todo empolgado, né? O jovem universitário, falou, nossa, mas o senhor lê isso aí ainda, né? O senhor não sabe que hoje em dia nós temos muitos livros científicos, isso aí agora é tudo balela, né? E os livros científicos estão descortinando tudo, estão trazendo maravilhas pra gente, facilidades, evolução e tudo mais. E o senhor falou, não, mas isso aqui está um ensinamento que é para a nossa vida. Não, o senhor está errado. O jovem já começou a se indispor com ele e tudo mais ali. Olha, eu posso entregar um monte de livro científico para o senhor, se o senhor desejar, me deixa um endereço que eu te mando pelo correio. Aí o senhor, antes de descer do trem, tirou um cartãozinho, falou, ó, tá aqui tá o meu endereço, né? Entregou para esse jovem aí, né? E ele desceu do trem. E o jovem, né, já cheio de pompa, né, pegou o cartãozinho depois que o trem partiu, que o senhor desceu, começou a ler. Começou a ler. Louis Pasteur, honorário catedrático da Universidade da França. Ou seja, era o maior ícone cientista daquela época. E ele falava sobre a religiosidade. Não falava sobre uma religião específica, não, mas e sim ter religiosidade. Einstein já dizia, Einstein, maiores pensadores do século passado, né? A ciência sem religião é manca. Por quê? Por que existe esse mistério? Vamos desvendar para ver, vamos tentar entender. E aí você comentou sobre os outros mundos, né? Quando a gente passa pela aula de astronomia, os alunos sempre me perguntam, professor, tem vida mesmo em outro planeta? Por que a NASA não descobriu? Aí eu faço uma outra pergunta para esse aluno. Eu falo assim, fulano, como que você descobriria um animal novo nesse planeta? Ah, eu pegaria a semelhança que existe com os outros. Então, a NASA está fazendo a mesma coisa. Ela está pegando a semelhança do que existe aqui na Terra, não do que é formado em outros mundos. Quando começar a percepção de que se calcula ou se tem a sensibilidade de energia de um certo planeta, ela pode identificar outras formas de vida e não só apenas a humana que existe no planeta Terra. Né? Então, assim, há muitas formas de a gente poder ver a vida de ângulos diferentes, né? Sim. E a NASA, ela sabe muita coisa, né? Só que esconde ainda esconde. Só que hoje com as redes sociais tem muitas coisas sendo falado e provado, né? Eles falam como é que eles dão o nome? Ufologia, né? Quem vai buscar a ufologia vai. Nossa, tem muitas coisas já reveladas, não muitas só coisas vão aparecer ainda, viu? não só Muitas por coisas vão eles, aparecer. mas por pessoas comuns mesmo. Mas é que esse tipo de tema, ele ainda pra gente ainda é um começo. Sim. Ainda é um começo, mas tem ainda bem, viu? Hã? Eu vejo assim, desculpa, eu falo assim, ainda bem, porque assim, se o ser humano se mata, imagino que como ele iria reagir
se de repente conseguisse ver um ser de outro planeta na frente dele. E se tivesse com muitas pessoas, né? Quem não Imagina. está preparado pode. Não pode. Sim. Ou assim, ou corre, ou parte para cima para matar. A gente Existem viu. muitos casos, até em Varginha, parece, né, que é um lugar que tem bastante casos nesse tema que a gente está falando, que eles não têm como comprovar. Eles não têm como comprovar, mas a experiência que a gente passa, por exemplo, que as percepções que a gente tem dentro do espiritismo, né? A conexão que a gente tem com a espiritualidade, que a gente não tem como provar. Mas ninguém tira da nossa cabeça, ninguém vai mudar a nossa ideia. Por quê? Porque as experiências são nossas, né? Sim, exatamente. Fala médium, mas por quê? Porque para que se entenda o que é esse movimento que a gente tem, todo mundo tem essa potencialidade de conexão com a espiritualidade. Aí Isso. o espiritismo vem e coloca o nome de médium. Tem outras religiões que também colocam o nome de médium, né? Mas, na verdade, essa potencialidade que a gente tem de comunicação com o mundo espiritual, ela é inata, todo mundo tem, não é? Exatamente. Olha, Miriam, explicando no meio científico agora. Quando a gente analisa uma partícula de átomo, ela tem todos os seus elétrons, os seus nêutrons, os seus pósitrons, e tem o bóson de Higgs também, tudo são energias. E estudando o elétron, a gente percebe por estudos científicos que ora é matéria, ora é energia, né? E Einstein já dizia que a luz é uma energia concentrada. Energia concentrada. E a matéria é a energia concentrada. Se a luz é uma energia concentrada e a matéria é energia concentrada, então do que é feito o nosso corpo? Energia. Para que haja uma comunicação entre todos os nossos átomos que fazem parte das nossas células e que codificam os mais de 27 trilhões de células que nós temos no corpo, essa conexão só pode ser viável se estiver energia. Tanto é que, estudando a biologia profundamente, a gente tira dos alimentos energia, para que as células tenham combustível para sobreviver e manter esse corpão aqui vivo. Quando a gente morre, falece, a energia vital, que é diferente da energia do corpo, a gente chama de espírito ou alma, ela simplesmente deixa esse ambiente. Então, para a gente levar para outro plano o que a gente tem de mais verdadeiro e a nossa riqueza, são os aprendizados, são os conhecimentos. Né? Então, assim, para a gente poder só falar com o pessoal de casa, para quem não entende um pouco o espiritismo, é simples de entender quando a gente tem a alma ou o espírito formado por energia e que vai se conectar com esse corpo aqui que está materializado, vamos colocar assim, né? Através da própria energia. E a gente se conecta no nosso dia a dia através de outras mentes que também são energia. Então, até uso os exemplos, né? Quem nunca teve em casa ali parado, de repente pensou em alguém, pegou o celular e na hora veio uma mensagem daquela pessoa que você pensou. Ah, coincidência. Então tá, vamos partir para um pouco mais profundo. Como que a mãe liga para um filho toda vez que ele está em apuro? Toda vez que ele não está legal? Está doente, ou está começando a ter uma depressão, mas fica aquele coração apertado, né? Então, assim, tudo isso são transmissões de pensamentos que são elevados através da energia. Então, se o nosso planeta é uma matéria que engloba esse conjunto de energias, espíritos, para esse orbe aqui terem experiências de aprendizado, por que não outros planetas? Então, a gente fala de extraterrestres, mas será que o extraterrestre está materializado mesmo? Ou ele está na forma espiritual? Porque é muito mais fácil você estar na forma espiritual e ter o contato com todos para não assustar do que você materializar uma nave espacial aqui na frente de todo mundo e levar todo mundo à loucura, né? Sim. Então assim, ó, para as pessoas entenderem, as muitas moradas na casa de meu pai significa que há muitos planetas de aprendizado como o nosso
ou muito mais primitivo, ou muito mais avançado, e que nós podemos ter a experiência em todos eles. Nós Sim. estamos hoje aqui no planeta Terra. Vai saber se amanhã estaremos em outros planetas que não são iguais a esse sistema solar. Porque como a gente percebe, nós temos 8 planetas no nosso sistema solar. Nós temos 4 planetas rochosos e 4 planetas gasosos. Ah, mas é possível ter vida nos planetas gasosos? Como não, se a energia pode se condensar e se concentrar de uma forma diferente desses planetas rochosos? De uma outra forma, mas é vida. Uma vida pode ser muito mais avançada que a nossa, que não precisa de um corpo para estar vivendo. Então tem muitas formas com que Deus pode proporcionar a todos os seus as suas criaturas, né, de experiências para que uns possam ajudar os outros. Só para a gente fechar esse pensamento. Como assim eu estou tendo experiências para ajudar uns aos outros? Se a gente parar para pensar, no nosso dia a dia, nós estamos constantemente ensinando e aprendendo. E não é através da literatura, porque a literatura alguém escreveu. Esse alguém escreveu, esse alguém está te ajudando, mesmo Sim. que através de linhas escritas. Sim. E você, pelo comportamento onde você passa, você também está ensinando, sabe? É muito engraçado quando eu entro em sala de aula, eu coloco, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Eu coloco os canetões entre os dedos aqui para poder escrever na lousa, porque eu destampo eles, escrevo e volto com o meu dedo mais rápido para poder ser mais ágil. E eu pego, por diversas vezes, os alunos têm o mesmo comportamento de pegar as canetas e colocar entre os dedinhos também para imitar, querendo entender por que ele faz isso. Ele faz para ter o teste. Então isso é uma experiência de aprendizado, sabe? É muito interessante. Então, assim, a gente fecha esse ciclo todo. A energia anima a matéria. Se a matéria é energia, existem graus de materialização através da energia. Nós somos apenas um dos graus que existem. Você falando aí sobre a gente ser exemplo, né, dentro das nossas experiências, aquilo que a gente adquire como sabedoria e a gente vai passando para as pessoas que estão se conectando conosco, né? No seu caso, os alunos, a sua família, as pessoas, os seus afetos que estão próximos a você, agora na rede social. E aí me veio, quando você falou sobre isso aí, me veio Jesus Cristo na minha mente na hora que você falou, né? Que ele falou assim, e ele falava assim, que ninguém vai ao Pai se não for por ele, né? E aí, assim, dentro da nossa percepção, né, que assim, o que me conectou com o Espiritismo foi porque foi tirado os dogmas que as religiões que eu acessava, foi tirando aqueles dogmas, aquelas coisas que não fazia com que eu crescesse. Me deixava sempre na mesma posição de aprendizagem e de sabedoria. E aí, quando eu conheci o Espiritismo, quando eu me permiti estudar Kardec, né, e eu fui através da dor, né? E a gente aprende no Espiritismo que a gente chega nele por duas formas. Porque a gente se atrai pelo amor, porque o Espiritismo ele prega amor puro, né? Ele traz para a gente porque ele conecta a gente justamente com Jesus. O Espiritismo de Kardec conecta a gente com Jesus. Não é isso? Você sabe então, você sabe que assim, ó, a gente fazendo um estudo mais profundo sobre a sociedade humana, desde os seus primórdios lá, dos homens das cavernas, as primeiras religiosidades que eles tiveram, né, o contato com a espiritualidade, os deuses animais, né, os deuses extraterrestres também, como são colocados, né, a gente vê que existem períodos onde que eles colocam nessa religião o que se está vivendo naquele momento. Então, assim, então por isso que eu falo, a cultura religiosa, ela traz ensinamentos propositalmente para dar uma característica a esta religião, né? E o que eu acredito é que todas as religiões conectam a pessoa ao Criador.
é que assim, eu também não tive uma conexão, eu tive até um certo ponto com o catolicismo. Eu tive uma conexão. Quando eu comecei a indagar junto à ciência, aquelas respostas não me satisfaziam mais. Então eu acabei buscando algumas respostas que eu não tinha. Ah, é mistério, meu filho. Tá bom, mas é mistério, mas por que é mistério? Aí eu fui começar a procurar. E todo mundo que me procura assim, ah, professor, eu não tenho uma religião. Então, vai procurar aquilo que te agrada. Se for um presbiteriano, vai. Se for um evangélico, vai. Se for um catolicismo, vai. Se for um umbandista, vai. Se for um candomblessista, vai também. Aonde te agrada e te conecta a você mesmo, a um criador maior, se apega. Se Isso, apega porque ali vai te fazer muito bem, né? Então a gente se sente mais próximo de um ser maior, que é o amor, né? Que é o amor puro, né? quando a gente faz o estudo das leis divinas, quando a gente traz para a gente a compreensão de como que é elaborado a nossa chegada aqui nesse mundo físico, esse que a gente está aqui participando, né? Uhum. Nesse planeta, quando a gente vai buscar essa compreensão dentro dos estudos mais profundos, porque a doutrina espírita, para mim, na minha percepção, ela é tipo um iceberg. Nossa, Ela demais. tá ali só com a pontinha ali, só com a pontinha ali, né? Aí quando você vai buscar um estudo mais complexo, mas que chega através da gente, né, nesse início ali da doutrina espírita, que foi o que o Kardec, ele tinha uma compreensão mais ampla. Mas Sim. aquilo que ele trouxe dentro das obras dele é uma pontinha ali. Porque ele não podia jogar luz, né? Até Não tem como. tem aquela Perdão, parte não da tem candeia. como. Não dava para ele jogar aquela luz inteira. O próprio Paulo de Tarso, quando ele enxergou Jesus na essência dele, ele cegou. Ele ficou cego. É isso mesmo. Ele ficou E, cego. e você vê que assim, ó, a doutrina espírita, ela foi codificada não para ser uma religião, mas para mostrar para as pessoas que ela sempre esteve em todos os ambientes e com todas as religiões. É um tiquinho, um pouquinho ali, sempre tem. Por exemplo, assim, a fluidificação de água. Você tem a bênção da água dos evangélicos, sabe? A bênção da água do catolicismo, né? Aí você tem os benzedeiros, você tem o pajé, né? Que faz ali a unção das ervas e traz ali as rezas também, os benzedeiros, sabe assim? Então, assim, vai unir isso tudo para poder explicar o porquê que isso aí ocorre, sabe? Então, tem essas questões. E é muito curioso, Miriam, que você comentou agora para mim, de uma passagem, que Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai a não ser por mim, né? Isso para mim ficou uma frase muito forte de um não entendimento do ser humano desde a época que Jesus falou, até pouco tempo atrás. E quem me abriu os olhos foi um xamã, uma pessoa que vai no xamanismo. A gente estava conversando e a gente estava. Um rapaz, acho que ele morava, ele era vizinho, agora eu não vejo mais. Mas eu conheci ele desde a minha adolescência. E a gente estava conversando, nossos filhos estavam brincando ali, tal, ali no parquinho. Ele virou para mim e falou assim, cara, eu sonhei que eu estava conversando com Jesus. Ele contou o sonho tal assim, ele falou assim, olha, e eu nunca percebi o que ele falou, e eu comecei a pensar, e eu como assim? A pensar em que é na frase, que essa frase que eu acabei de dizer, né? As pessoas entenderam errado. Eu comecei a questionar, eu comecei a virar a minhoca aqui dentro aqui para tentar entender. Ele falava assim, quando Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando dele, Jesus. Ele está falando de cada um de nós. Cada um de nós somos a verdade, a vida e o caminho. Porque a gente tem que trilhar. Não tem que esperar Jesus vir aqui, meu filho, agora você vai evoluir. Não funciona assim. Como é que você vai evoluir
teorias sem ter experimentado as coisas, Sim. sem você ter provado, sem você ter, vamos falar assim, ter a essência de ter vivido essa experiência e ter o aprendizado no espírito profundo. Por isso que ele diz, eu sou a verdade, a minha verdade, não a de Jesus. Eu, Flaubert, sou a minha verdade. Eu sou a minha vida. E eu sou o meu caminho. Então, aonde eu trilhar, eu vou ter o ônus e o bônus. Se eu Sim. trilhar a escolha correta, a escolha do bem, de ajudar as pessoas, tudo mais ali, ter a minha linha reta, eu só vou colher frutos maravilhosos. E é a paz que tanto ele conduzia. Fique com a minha paz. Ou seja, ele está trilhando o caminho o tempo todo que é correto. Não teve um traço de maldade a ninguém. Mesmo quando um fariseu falou para ele assim, meu bom mestre, ele parou, bom? Por que me chama de bom? Eu não sou bom. Bom é só meu pai. Agora, mestre, sim, você que está dizendo. Ou seja, nem Jesus dizia que ele era bom. Né? Ou seja, ele está ainda em evolução. Imagine nós. Imagine, já pensou? Nós, nosso estágio evolutivo. Então, nós temos muitas dores que a gente não compreende. Ou seja, são dores que nós provocamos num passado recente ou num passado muito distante, né? A gente prova isso o tempo todo, é só ter uma ação benéfica, que você vai ter uma retribuição benéfica e você nem vai perceber, sabe? Eu vou contar um fato muito curioso. O Flau Flau, como diz os alunos, é cheio de caos, né? Isso aconteceu há pouco tempo agora. Pegamos as meninas aqui, eu, minha filha, minhas sobrinhas, minha mulher e minha mãe, e fomos ver aquela passeata do caminhão da Coca-Cola, né? E é uma festa quando passa, né? Aí eu fui até a casa da minha mãe, minha filha estava lá, e pegamos as sobrinhas, colocamos no carro. Minha mãe foi na frente, minha mulher foi atrás com as meninas. E aí eu ouvi o caminhão passar, eu parei atrás e já tinha passado. E eu achei que ele ia voltar. Aí eu falei, ó, vamos descer do carro e vamos esperar. Quando minha mãe desceu, eu parei o carro em cima de um bueiro. Ela estava com a chave da casa no colo. Ela foi descer, a chave caiu lá no bueiro. Nossa. E todo mundo ficou desesperado, não vai ver o caminhão da Coca mais, né? Ficou desesperado. Eu falei, não, vão vocês, eu fico para tirar a chave. Não, não sei o que, vamos esperar, não sei o que, blá, blá, blá. Aí passou uma molecada, eu tenho uns 10, 11 anos, mais ou menos da idade que eu dou aula ali. Aí você já entra na onda deles, né? Ô, Flor, chega aí, cara, chega aí. Você tem alguma coisa ali, uma varinha, um cordão para me ajudar? Caiu a chave aqui. Não, tio, peraí. Eu vou pegar um imã lá, eu já te ajudo. O moleque foi lá, pegou um imã, amarrou num cordão, puxou a chave para cima. Aí eu lembro que eu não ando com dinheiro na carteira, mas tinha lá alguns reais na carteira. O menino falou para mim assim, tio, você dá dinheiro não. Eu falei, não, cara, isso aqui é para você gastar com seus amigos, compra bala pra galera aí, para você entender que a inteligência é para ajudar as pessoas. E você usou a inteligência, cara. Eu não pensei em imã. Falei, leva isso pra tua vida, a inteligência para você ajudar as pessoas. E ele foi, saiu feliz com a molecada, foi lá gastar tudo em bala com a molecada. E eu peguei o carro, fui atrás do caminhão da Coca. E eu fui cortando uns caminhos ali, eu falei, a gente nunca vai chegar lá, né? Fui cortando, a hora que eu cheguei numa rua, não sabia nem onde eu tava, mais ou menos, né? Mas orgulhosão, falei pra minha mulher assim, olha, eu sei onde a gente tá. E ela, sabe mesmo? Eu sei, né? Eu orgulhosão, né? Nem sabia. De repente a gente parou numa esquina da avenida, todo mundo desceu do carro, o caminhão passou com o comboio ali. Então, assim, você tem uma ação, você recebe uma reação e você nem percebe. E não precisa ser igual. Não é porque ajudei o garoto. Não, o garoto mais me ajudou do que eu dar o dinheiro para ele. Dinheiro é um negócio de papel que troca em mercadoria. Né? Ele me ajudou muito mais. E agora, essa retribuição foi que as meninas, as sobrinhas, minha filha, foi ver a passeata passar. Então, assim, maravilhoso. A gente tem que estar se ajudando para a gente poder compreender que sozinho a gente não é É. ninguém. A gente não faz Professor, absolutamente. eu li uma frase semana passada. Eu passei em frente a uma casa que, na frente da casa, tinham várias placas de frases assim que fazem a gente refletir, se sentir melhor, frase de para
de autoestima, frases também que fazem a gente ter uma conexão com o Criador, né? Com mensagens que nos conectam com Jesus. E em uma das frases falou assim, ó, que quem tem fé em Deus não precisa de sorte. Exato. O caminho se abre. Isso não é sorte, isso é o quê? É fé, é a fé. E não é só ter fé, né? É fazer o movimento dentro dessa crença que você tem. Você faz o movimento. Então, você coloca toda a sabedoria que você vai buscar, por exemplo, dentro do seu trabalho, no seu dia a dia, ali nessa situação que você acabou de passar para a gente. Então, ele vai te conectar com uma criança que te trouxe uma sacada que falou assim, por que eu não saquei isso antes? Você até poderia ter sacado, mas aquela criança veio te mostrar, por exemplo, para que você tenha um pouco mais de olhar para a criança até, que a criança pode te ensinar. Naquele momento ali, para mim, a mensagem que foi dada para você ali foi isso, entendeu? E aí, e você recebeu isso com maior naturalidade, falou assim, caraca, se ele me ajuda, eu vou colaborar ali, dando um agrado para ele. E você vê que você faz um movimento o tempo todo respondendo o que a vida está te encaminhando. É sensacional isso. E saber dessa conexão que você tem com o Criador. Mas você sabe que assim, ó, todos esses movimentos, né, eu costumo dizer que a gente tende a observar as mensagens que a vida nos traz o tempo todo, né? E essas pequenas mensagens te mostram isso. A gente tem que ter, como diz Jesus, né? Ouvidos de ouvir e olhos de ver. Não é simplesmente você ser cético e não ver. E eu costumo, assim, passar, inclusive em palestras, que eu tenho palestras sobre os animais, a espiritualidade dos animais também, que o grande amor que eu aprendi a vivenciar veio através de ensinamento de um animal de estimação que eu tive. Então não adianta as pessoas falarem assim, a pessoa é só pura maldade. Não, a pessoa tem um amor a qualquer bicho de estimação. A alguma coisa, ela tem uma essência de amor. Eu falo isso porque, desde pequeno, eu nunca quis trabalhar com seres humanos. Nunca, 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 nunca. E quando eu comecei a dar aula, eu peguei essa cachorra. E ela foi me ensinando. E hoje, como espírita, eu falo, não foi através de uma vida, foi através de 4 vidas. Até se assemelha aquele filme de 4 vidas de um cachorro, tal, não tem nada a ver, sabe? Nada a ver. Mas que eu vivenciei e eu consigo provar e ver as 4 vidas desse cachorro que passou comigo, e a última foi a mais forte, a mais poderosa, que eu vivenciei um amor, aprendendo um amor a cada vida dela. E hoje eu trabalho com pessoas observando esse tipo de lado. Por que uma criança, um aluno, de repente ele estoura, fica bravo, se revolta com você? Mas é porque ele é nervoso? Não, alguma coisa tem por trás disso tudo que foi descoberto, foi descortinado para que você entenda e que é um grito de ajuda. Os professores, eles podem falar o tempo todo que quando acontece alguma coisa muito drástica dentro da sala de aula, de até agressão verbal, né, uma pessoa estourou, porque alguma coisa na vida daquela pessoa não está legal. E ela demonstrou aquilo, mesmo que da pior forma possível, para mostrar que ela precisa de ajuda. E naquele instante, alguém, pode ser o professor, pode ser o diretor, pode ser qualquer pessoa, ela vai se aproximar para ajudar aquela pessoa. Ou ela mesma vai perceber. Então, assim, através desse olhar, que é um olhar de amor, você não vê só maldade nas pessoas. Você precisa entender que você está ali para ajudar e para ser ajudado. Muitas vezes, esse estourar dos alunos, que eu falo, inclusive no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, ambiente amoroso, muitas vezes, esse estourar e essa falta de comunicação que explodiu, muitas vezes, foi provocado por você. Por você. E a gente joga a culpa no outro. Porque a gente necessita de uma atenção.
Inclusive, para nós mesmos, a gente tem um olhar para dentro. Opa, peraí, o que está acontecendo? Às vezes, será que eu não provoquei de alguma forma? O que eu estou fazendo para que isso tenha acontecido de alguma forma? Então, assim, é a leitura das mensagens do cotidiano, sabe? É essa leitura. Então, assim, a gente fica muito atento a isso, muito atento. Está em contato com muitas pessoas, como professor, no caso, e são muitas histórias, e ninguém imagina o que cada um passa. E que a dor de um não é maior que a do outro. Ela só muda o contexto, mas ela é tão grande quanto a de todos, inclusive a nossa. Não é maior que a do outro. A nossa, a gente também tem dores. Quem vê falando, às vezes, inclusive, já me pegaram em palestra para falar: ah, mas você fala fácil, tem um entendimento, é difícil você ter algum problema. Eu? Eu tenho problema comigo mesmo. Eu já Sim. acordo, eu olho no espelho, eu sou o meu problema. Porque eu causo um desgaste em alguém, eu causo uma intranquilidade na minha esposa, na minha filha, em mim mesmo, no meu trabalho. Ou seja, eu sou um ser imperfeito. O que eu tenho que fazer para estar em paz? Por isso que volta a frase de Jesus. Ninguém vai ao meu Pai a não ser por mim. Ou seja, eu mesmo tenho que produzir a minha paz, porque eu sou o meu caminho, eu sou a minha verdade, eu sou a minha vida. Mas sabe uma coisa que eu gosto, né, nessa frase que ele deixou para a gente aí fazer refletir, é que ele se propôs a vir aqui e mostrar para a gente como que era para fazer. Ele não veio aqui e falou assim, ó, segue essa religião que você vai, que eu sigo, Exato. segue essa religião que eu sigo e que aí você vai chegar ao Pai, Exato. através de mim, porque eu sigo essa religião. Não. Ele não falava de religião, ele falava de comportamento. O tempo É inteiro isso ele mesmo. falava de comportamento. E ele não falava do comportamento do outro. É isso mesmo. Falava E, assim, ele não falava, né, o professor, sim, ele mostrava como é que era, ó, é assim, ó, né? exatamente. Ó, olha como que eu vou fazer. Ele praticamente ele falava assim, olha como é que eu vou fazer, presta atenção. É isso mesmo. Olha o que me foi pedido para eu fazer. É isso E eu mesmo. estou fazendo. Olha É- isso. e esse comportamento que ele dizia, de não falar de religião, que quem entende, de qualquer religião, quem entende essas entrelinhas, ele nunca disse sobre nada de alguma religião. Nunca, 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 nunca. É que eu hoje entendo, e quem lê as entrelinhas vai entender, não existem religiões. Existem culturas religiosas, onde as pessoas se apegam porque elas se afinam com ela. Então, se amanhã eu quiser ir no candomblé, amanhã eu quiser ir num culto evangélico, presbiteriano, né, no xamã, qual o problema? Qual o problema? O que está é sobre a essência que me diz de quem eu vou ser. Não é aquilo que eu sigo que vai me fazer melhor. É aquilo que eu vou fazer do aprendizado daquele que eu sigo. Essa é a diferença. É. Essa é a O diferença. Caio está falando aqui, o Caio é um rapaz mega inteligente que eu também faço estudo com ele, tá? A gente está estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Maravilhoso. Professor, meu Deus do céu, que livro é aquele? Porque ele mostra desde o princípio, né? A gente, Sim. quando fala assim que nós viemos sem saber bolufas, nada, 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 quer entender isso aí, lê esse livro, É. né? E aí ele está estudando com a gente e ele é sensacional para explicar os detalhes, Isso. para fazer a gente entender o que E tá ali na olha, leitura. o nome dele é André, né? É Cairo Sena. Caio, desculpa. Caio, é, esse mundo do André Luiz, né, Evolução em Dois Mundos, ele é tão maravilhoso e tão assim, para quem é do mundo científico, tão maior, tão ímpar, que assim, quando o livro terminar, você vai querer descortinar outros livros, né? Porque, Miriam, contando um pouquinho já agora pro Caio, né?
do grupo de estudo que a gente faz Ele parte. falou que ele vai participar aqui. Ele falou que Que legal, que bom, que breve que ele bom. está Vamos com estudar. vocês. Vamos estudar, que Você vai, bom. você Muito vai bom. adorar, Cairo. Legal, Nossa. E Cairo vai adorar Flauber. Vai ser vai ser um conexão. prazer, vai ser um prazer. Ô, Flauber, como que é o Beto? Humberto de O pessoal lá do nosso estudo, o Beto, Beto, a Clarinha, Luciana, quem mais? doutora A Luciana, Luciane, a doutora Luciane, né? A a Giane. Giane. Nossa, muitos, 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 muitos. Então, assim, ó, só para o pessoal ter uma noção de quem está de casa, quem quer participar, né? Manda uma mensagem lá pelo Instagram que eu coloco lá no grupo de estudo. O grupo de estudo começou com vamos falar assim, eu falo que foi um chamamento. Porque se deu a pandemia, eu me senti obrigado a ajudar, através de vídeos curtos, as pessoas a se tranquilizarem. Porque eu já não assistia mais televisão. Mas as notícias que eu assistia e com quem eu conversava estavam num desespero muito grande. Muito grande. Então, assim, eu comecei a ler, a ouvir, na verdade, que é um audiolivro, né? Essa Evolução em Dois Mundos. Eu falei, peraí, muitos espíritas não conseguem ler esse livro porque não tem a mesma didática que eu tive como biólogo dentro da faculdade. Então eu juntei umas 12, 13 pessoas ali. Vamos estudar online? E já que a gente estava naquela onda de aula online, Google Meets, né, Zoom, né, Classroom. Então, vamos pegar uma plataforma e vamos estudar esse livro? O pessoal adorou. Vamos. E a gente começou a estudar e começou a gravar. Para quem perdia, quem não podia participar no dia, via depois, tudo mais. Isso foi ficando. Então, o primeiro livro que a gente estudou foi Evolução em Dois Mundos. Depois foi sugerido o livro A Caminho da Luz, isso durante a pandemia. O livro Evolução em Dois Mundos acho que demorou 6 meses, mais ou menos, para a gente estudar. A Caminho da Luz demorou acho que 10 meses para estudar. Aí veio o terceiro, que foi Nos Domínios da Mediunidade. Você entrou, né, Miriam? Foi onde Você eu participou. conheci. Então, e só foi crescendo o grupo, porque o primeiro livro a gente estava só entre amigos. O segundo livro eu fiz uma palestra online lá para Jaú, num centro espírita lá de Jaú. E assim, bombou, as pessoas queriam saber mais sobre o estudo, então eu mandei o convite do segundo livro, A Caminho da Luz. E de 12 pulou para 40 participantes. No terceiro livro, foi para 100 participantes, né? E nesse quarto livro, que foi Ação e Reação, também teve nessa toada 100, 100 e pouquinhas pessoas nesse grupo, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho. E durante esses livros, se não me engano, acho que foi nesse último livro, né? Ação e Reação, que a gente se intitulou estudando. Não, foi no penúltimo. Foi. Nos Domínios da Mediunidade. Isso. Veio uma inspiração de nos intitular Estudantes da Luz. Por quê? A gente precisa emanar luz. E a gente está estudando como fazer isso. Como a gente pode se melhorar. Então, assim, o grupo está crescendo. Hoje já está com mais de 115 pessoas. A gente deu uma pausa agora para a gente começar um livro espiritualista, né? A gente fala que a gente é um grupo espiritualista, que é Tambores de Angola, para a gente poder entender um pouco mais sobre a Umbanda. Maravilhoso. Um livro, eu já li ele antes, maravilhoso. Fala sobre as entidades, fala o que são as linhas, né? Tudo mais maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, sem pretensão nenhuma, a gente está assim, crescendo, por aquilo que pareça, né? Eu acho que essa responsabilidade de organizar, não sei, eu falo assim, você é o professor que fala. Não, eu só sou o cara de pau que organiza as coisas, que você fala, né, Miriam? Eu Então, gosto assim, quem é o dessa professor? dessa sua humildade. Eu adoro Não, essa sua. mas é assim, porque assim, o grupo de estudos, como diz o nome, é um grupo de estudantes, que cada um traz o seu lado de percepção daquele capítulo. E é isso que enriquece mais o grupo. Então não é a minha visão, é a visão de todos que estão ali online. Então assim, você é o professor? Sou. Apenas de profissão. Agora, o professor do estudo? Não, eu sou mais um aprendiz, né, que a gente está ali lutando para aprender um pouco mais. Você sabe que isso que você faz, esse movimento que você faz ali dentro do grupo, dessa forma, faz com que a gente
engaje mais no estudo, que a gente se comprometa mais a entender o que está se passando. Por quê? Porque você dá espaço para a gente falar, para a gente se expressar dentro do estudo. E aí, para mim, tá? O que acontece comigo? Eu vou estudar bastante, porque ele está dando espaço para eu falar. Isso é sensacional, isso é caridade, entendeu? Independente se você percebe que eu não tenho ali eu ainda não estou ali naquela compreensão junto com o grupo, eu estou começando, mas você deixa as pessoas assim super à vontade. Isso é caridade pura. Isso é o que eu mais me conectei no grupo, não só você, o professor, mas os outros participantes que já estão também muito avançado nessa conexão que tem quando a gente se aprofunda nos estudos, com a espiritualidade. O Beto, que traz as experiências dele dentro do trabalho mediúnico e no trabalho espiritual, né? Que ele faz os desdobramentos. Então, assim, deixa eu só contar para o pessoal aqui que no primeiro estudo que eu fiz com o grupo do professor Flauber, que foi nos domínios da mediunidade, eu passei o estudo inteiro com a câmera fechada e muda. Por incrível que pareça, gente. Verdade. Adora falar, passou o estudo inteiro mudo. Ninguém nem via a minha voz, né? Nem escutava a minha voz, né, professor? Às vezes eu escrevia no grupo, falava, olha, lembra que tinha algumas vezes que o som não saía na gravação? E aí até ajudei a melhorar lá, porque eu conectei você com outra pessoa que já sabia fazer a parte técnica, né? Você lembra? Que ajudou muito, que assim, a evolução do nosso estudo, tanto quanto plataforma, quanto disseminação do convite, a capa, né, passou por tudo pela sua mão. Porque você foi dando dicas, indicando, aí teve um professor da equipe no qual eu trabalho de matemática ali, né? O Flaubert usa o OBS Studio, ele faz assim, é mesmo? Como que funciona? Aí ele me ensinou. Então hoje a gente transmite ao vivo, a gente grava, a gente tá junto no chat ali. Nossa, você vê, são várias mãos ajudando para que o trabalho aconteça. E bem caseirinho, nada profissional, sabe? Assim, uma coisa bem tranquila para as pessoas sentirem realmente a vontade. A vontade de estar ali, de fazer a diferença. Quer dizer que a gente vai evoluir para usar todos os recursos que estão disponíveis por aí. E é legal a gente fazer uma conexão disso que está acontecendo com a nossa própria evolução. Falar assim, olha, você vê, você começou, tipo assim, sem entender nada, começou. Vamos fazer live? Vamos, sem entender nada. E olha como você hoje já está. Siga-me os bons pelo mundo. Eu vou estar num lugar, entrou agora aqui na live. Eu ainda vou conhecer esse casal de perto. Porque a gente tem uma conexão pela internet, o professor, assim, muito. Você sabe que a alma gêmea não é aquela. Não é assim, a alma gêmea não é o amor da minha vida, a pessoa que eu conheci, que eu vou casar com essa. Não é nada disso, né? Alma gêmeas, né? É aquela afinidade que a gente tem com as pessoas. São afinidades. Que pode ser do mesmo sexo ou sexo diferente, não importa. Amor não tem fronteiras, né? O nosso grupo, ele tá ali cheio de alma gêmea, não é? Sim, Cheio dessa conexão. Exatamente. Nossa, se deixar, a gente vai ficar falando a noite inteira. Olha só, a gente combinou do professor ler uma passagem do Evangelho, um capítulo, que fala sobre o homem de bem. Por que eu propus ao professor para ler o homem de bem? Porque a proposta nossa, da nossa encarnação, para mim, e acredito que para o professor também, é a gente trabalhar a nossa essência. O que é a nossa essência, Miriam? É a gente trabalhar aquilo que a gente já é, mas a gente vem limitado nesse corpo aqui. A gente tem gente que já tem aflorado já essa compreensão, não é, professor? Que já vem que fala assim, nossa, a pessoa fala, ela tipo assim, ela fala emitindo flores, né? Porque a gente conecta o amor com tudo que é sensível, tudo que é nobre, tudo que é belo, a flor está dentro desse aspecto, tudo que faz parte de beleza, de bondade, tudo isso é
uma representatividade da essência do Criador, né? Do todo, de Deus, né? Sim, sim. Olha, Aquilo que nos criou, que criou o universo, criou tudo. E aí o Kardec fala, né, que é onipotente, onipresente, né? isso. Força suprema, fala. E você sabe que assim, essa leitura do homem de bem, ele casa muito bem com essa nossa conversa. Da tentativa de entendimento das mensagens do cotidiano, que assim, professor Flávio é homem de bem. Não, não. A gente está a caminho para tentar conhecer, a gente está tentando se esforçar, porque nós temos muito de ruim dentro de nós ainda. A gente está caminhando para tentar ser melhor. Eu acho que a leitura que também assim é muito útil para a gente, para as pessoas entenderem ali essa nossa conversa, vai casar bem com essa leitura. Vamos fazer então? Vamos, Vamos fazer? vamos. Ó, Enquanto o professor vai fazer a leitura, eu vou ver se tem alguma pergunta, eu vou ver quem legal. participou, Eu e vou ele vai posicionar. fazer a leitura. Prestam atenção, gente. Isso, eu vou posicionar a câmera aqui mais próxima para poder estar o entendimento aqui. Estou com o meu laptop do lado. Ó. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, a outrem, tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, que é esses bens que a gente tem aqui na Terra. Sabe que todas as vicissitudes, os nossos problemas da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Difícil, né? Olha lá, ó. Já cai em terra ali, ó. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Para a gente finalizar aqui, ó, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, assim, Miriam, a gente percebe bem dessa nossa conversa aqui, da tentativa da gente olhar para dentro, ajudar o próximo, da gente construir a nossa caminhada, dentro daquela linguagem que a gente falou sobre a linha reta, lembra? Eu acho que isso tudo faz muita diferença, muita diferença. É, essa leitura que você faz vem trazer para a gente a compreensão da gente olhar para nós, né? É o autoconhecimento. Né? Então, assim, eu esqueci o seu nome, tá? Você me desculpa, eu vou falar Siga Meus Bons. Quando eu entro com o Siga Meus Bons, o pessoal também me chama de Siga Meus Bons. Eu esqueci o nome dela. A gente conversa no direct e tudo mais.
E a gente tem a gente tem tanta afinidade, o professor, que ela tem a mesma idade que eu. Olha, Se eu não me engano, ela faz aniversário no mesmo dia, se eu não me engano, não é? caramba. É a Claire. E ela falou que tá difícil, pessoas de bem, não sei o que, não sei o que lá, né? Então, assim, ela tem a mesma idade, ela faz aniversário no mesmo dia, é incrível. E a gente tem a rede social com o mesmo nome. Siga meus bons. E aí, eu falo assim, eu vou conhecer para saber por que tanta coincidência, né? Então, é interessante e importante a gente se autoconhecer, a gente se autotrabalhar para que a gente possa levar para as pessoas, né, o que é bom que a gente fez para gente e não se conectar tanto com aquilo que o outro faz. Eu passei a minha vida inteira fazendo essa conexão. Eu sofri muito. Eu sofri muito. Então, assim, quando fala que a gente vai buscar a doutrina espírita pela dor, é isso que eu estou falando, entendeu? Então, eu fui buscar pela dor. E para mim foi sensacional. Hoje eu agradeço, eu me considero universalista, espiritualista. Eu não me considero espírita, mas Mas, ô, só que foi Miriam, o que me trouxe base. isso, mas, ô, Miriam, Fecho no esse, espiritismo. esse conceito da gente sofrer, todos nós vamos sofrer até o entendimento de que esse sofrimento, na verdade, não é um sofrimento, é um aprendizado. Quando a Guri. gente entende que é necessário que a gente que doa um pouco para a gente sofrer no orgulho, para a gente mudar Sim. para melhor, né? Então a gente chora, se desespera, a gente não quer deixar o homem velho de lado. O homem velho que eu falo é um ser humano velho de lado. A gente tem que evoluir. E para a gente tirar essa roupagem velha, a gente tem que fazer força. E muitas vezes, quando a gente rasga essa roupa, dói. É, E dói muito. é, Dói muito. Mas quando a gente entende que essa dor é uma dor para o nosso bem, é igual a gente tomar uma vacina. Sabe que eu lembro muito da minha filha, eu levo ela para tomar vacina. Minha mulher não aguenta segurar, nem segurar, não aguenta do coração apertado, né? Mas na última vez, e na penúltima vez, né, que fui levar ela para tomar vacina, ela tomou a de tétano, que é mais dolorida, né? E que ela sentou no meu colo e falou assim: papai, vai doer? Eu falei: vai, filha, vai doer. Mas ela vai doer depois que a dor passar, ela vai te proteger por muito tempo. Então é uma dor de formiguinha agora e que amanhã você vai ter muitos benefícios. Então é bom que doa, porque se a tia não conseguir te dar a vacina, se precisar, eu vou te dar, mas que eu quero te ver bem. E aí ela olhou para mim assim: então tá bom. Tomou, chorou um pouquinho, né? Voltou, tudo bem? Tudo bem. Acabou. Então, é esse o entendimento que as pessoas vão tendo ao longo da vida, que as mensagens, né, que a gente volta a falar, as mensagens do nosso cotidiano que vão demonstrando, é para a gente ter esse consentimento de que todos os problemas são ensinamentos para que a gente possa ser melhor. Olhar para a gente com uma visão de imperfeito para não exigir a perfeição do outro. Então, quando alguém erra com a gente tem sempre que lembrar, a gente também poderia ter feito pior, porque a gente erra muito. Eu tive um pensamento hoje, cedo, do seguinte: a gente tem que aceitar os erros dos outros, porque ele vai errar com você uma vez. E a gente enxerga os nossos erros o tempo inteiro. Então, por que não perdoar? é. Né? Estamos todos no processo, né? E quanto mais a gente tem essa compreensão, mais a gente pode ter certeza de que a gente está seguindo no caminho certo. Ainda que, por exemplo, algumas pessoas que estão passando por essa experiência que eu estou falando, de compreensão, mas falam assim, mas eu nem sei o que é espiritismo, nem estudo espiritismo. Cada um vai evoluir da sua forma, da forma que quer. Você sabe Exato. que Einstein ele buscou a evolução dele espiritual, porque ele era um cientista e ele focou para isso aí, para a materialidade, Sim, né? Mas exatamente. ele se conectou com a evolução dele espiritual, que a nossa evolução ela não é material, porém, se nós evoluirmos espiritualmente, automaticamente a gente vai evoluir materialmente. Uhum.
Porque aqui no mundo físico a gente vai receber muito mais daquilo que a gente dá. É muito mais Sim, daquilo que a com certeza. gente dá. Então, assim, se eu não experienciei a materialidade, é porque eu ainda não estou preparada para isso. Isso. Eu vou experienciar essa Ó, materialidade, só essa para riqueza que eu esclarecer o falo, né? A pessoal de riqueza. casa, amiga, Oi? só para assim, esclarecer o pessoal de casa que esse receber muito mais do que você tem a oferecer não são bens materiais. São bens além da matéria. É a felicidade, é a tranquilidade, é a Isso, compreensão. isso. Às vezes a pessoa pode pensar assim, ah, então, se eu for muito, muito, muito bom, eu vou ser muito, muito rico. Não, a gente tem milionários que são, assim, pessoas que não têm muita evolução. Acabam fazendo besteiras atrás de besteiras por não ter essa evolução de espiritualidade. Não é simplesmente o espiritismo ou o espírito. Não, espiritualidade é diferente. A espiritualidade todos nós temos. A evolução moral, o amor. Agora, o espiritismo é uma doutrina, a gente deixa ela separado. O tempo todo da nossa conversa aqui, Miriam, a gente está falando sobre espírita e espiritismo, mas, porém, as nossas vivências e experiências, elas estão, assim, conjuntas no espiritismo, mas que a gente encontrou não no espiritismo, a vida nos mostrou sobre isso É, tudo, é. que é muito interessante. Então, as pessoas, mesmo não sendo espíritas, elas todas estão evoluindo o tempo todo nas dores, na alegria, no suor do trabalho, né, nas compreensões e assim por diante, né? É. Quando eu montei o postzinho, eu coloquei espiritualidade nossa de cada dia, né? Então, Uhum. assim, quanto mais a gente se espiritualiza, mais a gente vive essa espiritualidade no dia a dia. E não é só dentro de um lugar religioso, gente. É viver Exatamente. em todos os lugares que a gente tiver, né? Até quando a Exatamente. gente está dormindo, a gente usa essa naturalidade nossa, que é a espiritualidade. É uma naturalidade. Nós não somos carnes, né? Nós somos, É isso mesmo. né? Sim. Nossa, que sensacional. 1 hora e 44 minutos e tem muita coisa para falar. Pessoal, desculpe, a gente ainda até poderia ter falado muito mais coisa, mas quando eu convidei o professor, eu falei, professor, vamos humanizar a nossa conversa? Não tem nada de tema estudado, nem precisa perder tempo estudando. Vamos falar daquilo que a gente já Uhum. sabe, daquilo que a gente já compreendeu, né? Aham. Tem alguns assuntos que eu queria abordar, mas olha só como a gente confia na espiritualidade. Quando eu fui fazer a minha oração, eu falei, conduz a conversa, e foi uma conversa super leve, super. Tranquilo. Deu um feedback muito legal. Eu quero Legal. agradecer a todos que participaram aqui com a gente, os seguidores do professor, os meus seguidores. Quem está me seguindo, segue o professor, que vocês vão ter assim bastante informação dentro disso que a gente conversou aqui. No perfil dele, e também vai ter informação dele, para vocês vão saber que ele é uma pessoa boa, porque o que ele posta é o que ele é. Exatamente. Principalmente a vida profissional, né? Porque esse Instagram meu, ele é profissional. Ele é para mostrar o dia a dia de sala de aula, né? É. Então, assim, algumas coisas mostram da minha família e tal, mas, assim, a minha vida de estudante da espiritualidade, né? A gente deixa muito lá no canal Flaubert Menezes. Tanto é que lá nesse canal do YouTube Flaubert Menezes tem o rosto da minha cachorra. Não tem nem a minha imagem, tem a imagem da minha cachorra para poder direcionar o pessoal para poder estudar, para poder entender, interagir ali com a espiritualidade. Ô Miriam, faz o seguinte, ó, vê o que o pessoal quer falar, a gente marca um outro dia, a gente vem com essa temática mais específica, para a gente poder esclarecer um pouco mais a galera e também ouvir as pessoas É, também, né? o pessoal gostou tanto, tá que nem eu no primeiro livro que eu estudei lá com vocês. Ele ficou só Que escutando, bom. só, sensacional. Alguns comentários, mas comentários assim com relação a você, a Daiane, acho que é Daiane, parece, ela falou assim que você fez um papel sensacional na faculdade dela, parece, que ela fez um comentário aqui. Deixa eu Caramba. ver aqui a, o comentário que ela fez. É importante a gente ter esse Olha só. carinho ao que participou aqui, né? Deixa eu ver aqui.
Alguém falou que você explica muito bem, eu gosto muito, realmente. Gente, quem quiser estudar com o professor, entra no direct dele, pede para ele passar o canal dele do YouTube. A Dani Caruso, ela falou assim Ah, tá. que hoje ela está formada, né, em técnica em enfermagem, e teve muita importância os seus que teve muita importância nos meus estudos. Você sabe que teve muita importância nos meus estudos. Eu acho que ela está falando aí, você reconhece, Ela Dani? Não? era, ela era minha aluna do curso técnico de enfermagem, é isso mesmo. A gente estudou ali, acho que ela se formou, se eu não me engano, no começo do ano, no meio do ano agora, a Dani Caruso. É parceiraça, amiga, assim. A gente tem alguns alunos, a grande maioria, né? A hora que sai daquele compromisso de sala de aula, eles se tornam grandes amigos. E é muito interessante, tem muitos ex-alunos assim que hoje, inclusive, a minha esposa treina numa academia, numa clínica, né, de academia, de um ex-aluno meu, que a gente se tornou amigo depois da escola, a gente joga até videogame junto, ó. Esse corpão velhão aqui é só a matéria, porque o espírito aqui é jovenzinho, que já já é o videogame que fala. Então, assim, a gente brinca A bastante. velhice tá na cabeça. Eu já entendi muito bem isso daí, já, viu? A Gláucia está aqui, falando que a Gláucia tem uma menininha. Desculpa, tá, Gláucia, é que eu não lembro a idade da Laurinha, também é uma menininha aí que está no caminho do estudo. Ela está colocando a filha dela, Bom, ela orienta bem. Passou por umas legal, experiências. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live com Gláucia também. Já convidei ela várias vezes. que legal. E o que ela escreveu aqui é o maior barato assistir com ela. Então, ela tá assistindo a gente e ela tá falando aí que a Laurinha vai questionando ela durante a conversa. Sim. A Laura já participou em estudo com a gente também no NEB Camacan. Nossa, eu queria conversar com você a noite inteira aqui, mas eu fica aí um convite para você voltar, tá bom, professor? Claro, volta Muito sim, vamos, a gente obrigada. marca outro dia sim. Tá, a gente faz, porque assim, é uma delícia esse bate-papo mesmo. É muito Muito. bom. Pessoal, então entre no direct do professor, quem quiser participando do próximo estudo. Eu vou colocar algumas informações na descrição e eu vou pedir aqui para o professor fazer uma despedida aqui da nossa live com um agradecimento, uma Claro, claro. conexão. Ô Miriam, olha, é assim, eu tenho muito a agradecer a você, a esse trabalho que você está fazendo sobre dialogar com as pessoas, né? Trazer a vida da pessoa para que outras pessoas conheçam também. Para a pessoa também entender que, assim, as pessoas não começam com uma grande evolução. Elas precisam, com o passo a passo, começarem pequenas e se sentirem pequenas de certa forma, para que sejam sempre alunos, para que possam sempre aprender, inclusive fazer as leituras do meio ambiente onde vive, do seu cotidiano, para poder receber as mensagens que vêm para o nosso próprio auxílio. Então, assim, eu quero agradecer demais a essa oportunidade de falar um pouquinho de mim, contar um pouquinho dos nossos estudos espirituais também, espiritualistas, né? Um pouquinho da minha vida profissional, só um trechinho, né? Então, assim, agradecer a todos também que estavam aí na live, que entraram, né? E que deixaram seu comentário, muito importante, né? A cada um dos meus ex-alunos ali, eu tenho muita saudade deles, viu? Muita, 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 assim, muitas lembranças também da sala de aula, das brincadeiras, das palhaçadas que eu faço, porque eu sempre me intitulo, quando eu entro em sala de aula, eu sou o palhaço que vos fala para que vocês possam aprender de uma forma mais leve. Então, assim, isso é muito legal, muito bacana. Então, assim, quando eu vou trabalhar, realmente eu vou para me divertir. E quem É, sabe transmitir um é o pouquinho, né? que o Cairo comentou ali na live, ele falou assim, vai e prega o evangelho, e se preciso for, usa das palavras do evangelho, né? Pega toda a sabedoria que você tirou de lá e coloca Isso. no momento que você faz com as pessoas que você está interagindo, né? Dentro da tua profissão, Sim, dentro do teu meio social, com os teus amigos, com os teus afetos. é É isso sensacional. mesmo. Você é Miriam, uma pessoa, obrigado, viu? você é uma pessoa que ela que não é importantíssimo, importantíssimo para a transição planetária, viu? Que isso, Não poderia deixar de que isso. existir aqui a Não, que sua. isso. Eu estou tentando
levar um monte ali comigo e eu tentando aprender com todo mundo junto, porque é, Ex-aluno, ex-aluno, exatamente. professor, participe do estudo, do próximo estudo com a gente. Nós queremos, eu quero conhecer vocês e eu posso garantir para vocês que vocês vão amar o estudo É muito que a bom. gente faz com o professor Flauber. É muito Vamos bom. lá para o encerramento? Vamos lá, Miriam. Obrigadão, viu? Você vai fazer oração. Amém? Então tá bom, vamos lá então. Vamos agradecer a todos que estão aqui. A gente faz uma oração bem conjunta aqui para a gente terminar no alto astral, né? Que Deus possa abençoar a todos que estavam aqui, que passaram por nós através dessa live, que receberam tantas informações que vêm de inspiração, tanto para Miriam quanto do professor que vos fala, do professor Flaubert, que possa receber essas mensagens que vêm em auxílio em qualquer ambiente, em qualquer nível social, em qualquer posição que você esteja, de qualquer problema que você esteja passando, que possa ter recebido essas mensagens que vêm tocar dentro do seu espírito, dentro da sua alma, que ela possa te despertar para um novo planeta, um novo mundo, aquele mundo onde você pode fazer a diferença com humildade, fraternidade e principalmente muito amor. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, sensacional. Quando você estava falando aí, eu me conectei com um vídeo que eu baixei hoje e ainda não postei. Mas quando eu postar, eu vou colocar assim, em homenagem ao encerramento da live que fez o professor Flauber. É um vídeo que quem traz para a gente o Ayrton Senna. E Maravilhoso. exatamente, ele fala exatamente isso que você falou aí no encerramento. Muito obrigada. Você vai, eu não vou, você vai ver. Quando eu postar, eu vou marcar seu nome lá também. Tá bom, professor? Obrigado. Pessoal, mais uma vez, obrigada a todos que participaram da live Conversando com Mi. E aí, Conversando com Mi não vai parar nunca, não. Não vai parar. Vai continuar. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado, olha, Miriam. pessoal, Fica com Deus, viu? Um beijão. Feliz Natal! Você também, Feliz Natal, viu? Até os estudos. Que o menino Jesus esteja presente no coração, aqui dentro, aqui, ó. Pessoal, exatamente. Feliz Natal para todos. Obrigado, Miriam. Feliz Natal, viu? Que a gente se vê. Um beijão. Beijão, sigamos.